Bom, então, nessa letra B, né? Ele tá. Vamos aqui ler novamente a letra B, né? Que ele está falando sobre a mudança de temperatura e pressão. Eu estou repetindo, pessoal, porque eu estou gravando um novo vídeo, tá? Então, sobre mudança de temperatura e pressão, o cristal de AGI pode ser transformado para o tipo NaCl ou tipo CSL. Bom, antes de até ler o restante, vamos ver que tipo de cristais são esses que ele está citando. Então, desculpa, o tipo NaCl, pessoal, é o que a gente chama de sal-gema, tá? É o que ele chama de sal-gema, que é esse aqui, ó, sal-gema. Como é as características desse tipo de estrutura? Então, uma boa parte de compostos do tipo AX, tá? Ou seja, um cátion e um ânion, um para um, uma boa parte deles seguem, né, essa estrutura de sal-gema. Como é que é essa estrutura? Você pode ver ela como os ânions, tá? Ou seja, aqui no caso X-, numa estrutura cúbica de face centrada, e o A+, ele estando nos buracos octaédricos, tá? Nos buracos octaédricos. Então, também é possível você desenhar essa estrutura também como sendo o contrário, como sendo os cátions na estrutura cúbica de face centrada e os ânions na estrutura, nos buracos octaédricos. Vão ser, é, como é que eu posso dizer? Células unitárias equivalentes, tá? Nesse desenho aqui em questão, se você for observar, ó, o que é que a gente tem? A gente tem os cátions Na+, olha aqui, vou fazer de preto aqui, ó. Então aqui, ó, que é um vértice, o outro 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 e o outro. Inclusive, a gente já pode até contar aqui o seguinte, como eu tenho para o Na+, eu tenho 8 vértices e eles estão em cada e cada um desses 8 tem um átomo, né? No caso um cátion desse, então você tem 1 sobre 8 vezes 8. Então os vértices contribuem com um Na+, certo? No caso, a gente também tem Na+ aqui no centro das faces, ó. Então tá aqui no centro dessa face aqui para frente, nessa face lateral aqui, na outra face lateral, na face aqui embaixo. Ah, faltou eu pintar aqui esse vértice, né? Na face lá de trás e na face aqui de cima. Então a gente tem 6 faces e cada uma contribui com meio, né? Então metade do Na+ está dentro do retículo. Então isso aqui me dá 3 Na+. Então aqui eu já tenho, e nessa célula eu tenho 4 Na+. No caso, onde é que os cloretos, onde é que os ânions, né, o contraíon, vai ficar? Ele vai ficar no que a gente chama de buracos octaédricos. Eu vou apagar aqui o que eu pintei, né, para a gente conseguir visualizar. Observe aqui o seguinte: tem um buraco octaédrico desse que já está na cara, já dá para ver claramente qual é. É esse bem daqui, ó. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, esse átomo de Na+, esse, esse, esse e esse. Observe que você tem aqui, ó, as 6 direções ao redor desse Cl- que está aqui no meio. Então significa que esse Cl- ele está num buraco octaédrico. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui, ó. Um em cima, tá? Os 4 aqui na metade, né? Na parte do meio, e um lá embaixo. Então é mais ou menos isso. E observe que aqui essa bolinha vermelhinha aqui, ela está ficando lá no meio. Então é exatamente o Cl- ele está ocupando o buraco octaédrico. Então, numa estrutura cúbica de face centrada, aqui no meio você tem um buraco octaédrico e os outros buracos octaédricos estão no meio das bordas, tá? No meio das arestas, ó. Observe que o Cl-, eles estão todos aqui, os outros, ó, no meio das arestas. Tá vendo? Bem no meio das arestas. Então, como é que eu posso mostrar que essa metade da aresta é também um buraco octaédrico? Pelo seguinte, ó. Lembre que ele tem que ser um sítio que esteja coordenado com 6 átomos contrários, né? O átomo contraíam. Então, bem aqui você já vê, ó. Por exemplo, vou pegar isso aqui, ó. Essa aqui da frente dessa aresta. Ela tá aqui, né, ligada a esse e esse aqui. E aqui embaixo. Só que a gente sabe que tem uma para cá para frente e tem uma aqui para o lado, né?
Tem um aqui e tem um aqui, que estão a essa mesma distância. Se você fizer a mesma coisa para esse aqui, por exemplo, ó, tá? 1, 2, 3, 4, tem um para cima e um aqui para o lado, 6. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, um aqui, um para baixo, um para cá, um para lá e um para cima. Então, cada um desses tem um número de coordenação 6, né? Ele está ligado a 6 outros átomos, no caso 6 cátions de Na+. Então, esses Cl- eles estão em cavidades, em buracos octaédricos, né? Então é o seguinte, tem até um exercício aqui que você pode depois usar essa figura bem aqui, né? Para calcular a relação. Aqui você tem, ó, num buraco octaédrico, a estrutura fica desse jeito. Você fica o raio do cátion, né? Desculpa, o raio da espécie que está lá no buraco, esse RHzinho, e esse raio aqui, da espécie maior aqui dessa bola, que é o R. Então essa distância é R mais H e aqui é 2 R's. Então, como aqui é 90 graus, bem aqui, ó, bem aqui é 90 graus, bem aqui nesse ângulo, você pode pegar esse aqui também é R mais H e você pode usar aqui Pitágoras, né? Então 2R ao quadrado igual a esse aqui ao quadrado, blá blá blá. Então você consegue calcular a razão entre o raio do buraco e o raio dessa esfera para um buraco octaédrico, né? Que seria a razão máxima, né? Seria o limite para esse tamanho de buraco, tá? Então, fora essa discussão aí, que é elemento de outra questão, vou até mostrar aqui, que é mais aqui embaixo, né? Deixa eu ver. Essa daqui, né? No caso, para calcular aqui a razão do M sobre a razão do X, que é algo daquele tipo lá que eu falei. Então, isso aí você pode fazer nessa questão. Mas voltando aqui, né, para o Salgema, a gente tem exatamente o que eu falei. A gente tem uma estrutura cúbica de face centrada com o contraíon nas posições, né, dos buracos octaédricos. Então, essas posições desses buracos octaédricos é aqui no meio, né, e na metade de cada aresta. Então você consegue ver também que o número de coordenação de cada um desses é 6, né? Número de coordenação, ou seja, cada átomo está diretamente ligado a 6. Se você olhar para esse aqui do meio, ele está ligado a esses 6, né? Digamos assim, uma segunda camada de coordenação. Primeiro, eu vou botar aqui de azul a primeira camada de coordenação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que são os 6 do número de coordenação que a gente fala. Mas aí, se você olhar quem são os outros mais próximos, são esses dos vértices aqui, ó. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. Aí não vou botar tudo aqui, vai ficar uma confusão danada. Mas são os que têm carga oposta. Desculpa. Me enganei, peraí. Não. Os mais próximos depois deles são os próprios Cl-, os outros, né? Que estão nas arestas. Que dá 12, né? Porque ao redor dele aqui você tem 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Então você tem esses 12. No caso, esses que estão nos cantos seriam a terceira camada. Certo? Então, ó, voltando, a primeira camada são os 6 primeiros mais próximos. A segunda camada são outros Cl-, outros iguais, que estão exatamente nas bordas, na metade das bordas. E a terceira camada seriam esses aqui dos vértices, que são os contraíons também, né? Que são 8. Então, mas normalmente o que é questionado, o que é perguntado é a primeira camada de coordenação, que são 6 no caso aqui para ele. Então, guardem isso, o salgema é muito importante, tá? É uma estrutura muito importante. Se você for olhar, por exemplo, esse aqui, apesar de dar uma estrutura mais alongada por conta do ânion, que é C22-, ela é mais alongada aqui nessa direção, mas também tem uma estrutura baseada no salgema. Você pode ver, ó, você tem os íons na face, ó, e nos corners, né, nos cantos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aí você tem os outros que estão na metade das arestas, ó. Esse aqui na metade dessa aresta, esse aqui na metade dessa e por aí vai. Então, a estrutura do salgema é uma estrutura muito comum para compostos do tipo AX, tá? Dos compostos tipo AX. E existe também uma bem menos comum, que é a estrutura do CCl, né? Do cloreto de césio. E para outros átomos para outros sais que tenham o raio próximo do que o ânion tem um raio próximo do raio do CS, tá? Do raio do CS, o raio próximo do raio do CS, o CS+, tá? CS+. E para ânions que tem um raio próximo do
CL menos. Tá, eu acredito que eu tenha trocado aqui o A mais por X menos, mas vocês entendem, né? Nesse caso aqui eu estou representando por X mais o cátion e A menos o ânion. Então, quando eles têm essa estrutura aqui, quando eles têm o raio próximo a esses aqui, eles tendem a formar essa estrutura, que é baseada em quê? O retículo é baseado num sistema cúbico de corpo centrado, né? Então, você pode ver tanto o ânion rodeado por 8, né, o número de coordenação 8 aqui, 8 cátions nos cantos, ou você pode também, ó, nada impede disso aqui, por exemplo, ele está rodeado, só que eu teria que fazer um desenho tridimensional aqui, pessoal, por 8 Cl-. Então, ao mesmo tempo em que o Cl- aqui nesse desenho está rodeado por 8 cátion CS+, cada CS+, também está rodeado por 8 Cl-. Essa é a estrutura CCl. Então, voltando à questão, a questão diz que ele vai ficar com a estrutura do NaCl e do tipo CSL, né? São dois cristais diferentes. Então ele está dizendo que, respectivamente, um dá um ângulo de difração de 14,7 graus e o outro dá um ângulo de difração de 21 graus. E quem está fazendo essa difração são os planos 200, né? Então, se você quiser desenhar esse plano 200, a questão não está pedindo, mas seria algo desse tipo aqui, né? Vou colocar reconhecimento de forma. Seria isso aqui. O plano 200, você teria aqui, ó, em X, Y e Z, né, pessoal? Então, o plano aqui você tem o parâmetro A, que é cúbico, aqui o parâmetro A também, e aqui o parâmetro A, porque é cúbico. E aí o que acontece? Como é 200, no X ele está tocando aqui em A sobre 2, e como é 00 para X e para Y, ele está paralelo a Y e a X, e desculpe, a Z, paralelo a Y e Z. Então o plano 200, ele está paralelo a Y e a Z. Então essa camada, é difícil para eu fazer um desenho bom aqui. Ela é assim, né? Ela é assim. Ela é paralela a Z e a Y. Ela não toca em Y e não toca em Z. Bom, então, usando a lei de Bragg, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, nem preciso usar isso aqui. Vou fazer com calma. Eu tenho que, pela lei de Bragg, n lambda é igual a 2D vezes o seno de θ, o seno do ângulo de difração. Então, n, como ele não falou nada aqui, ou ele falou que era de primeira ordem, quando ele não fala assim, pessoal, você considera que é de primeira ordem, tá? Considera que é de primeira ordem. Então, o n vai ser igual a 1. O n vai ser igual a 1. Até ele deu a equação ali. Então, n igual a 1, 1 vezes o lambda, 154,7 picômetros, né? 10 a menos 12 metros. É isso mesmo? Não, é 154,2 picômetros, que é o que eu já comentei para vocês, né? Que vem da raia, né? Do relaxamento lá do elétron para a camada interna do cobre. Então, 154,2 picômetros, que é igual a 2 vezes D, que é o que eu quero, a distância interplanar, a distância entre os planos 200, e o seno de 14,7, tá? 14,7. Então, só uma coisa, depois que eu calculo isso aqui, eu vou obter o D, eu sei que o D ele é igual ao A sobre a raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado mais L quadrado, são os índices de Miller. Então aqui o trabalho todinho é o quê? Calcular o D nessa equação, joga aqui vai ser 2, esse aqui vai ser 0 e esse aqui vai ser 0, né? Então você vai ter que D é igual a A sobre a raiz de 2 ao quadrado. Então D vai ser igual a A sobre 2. É por isso que essa equação aqui em cima, ela está aparecendo desse jeito, né? Como seno de θ igual a lambda sobre 2A H quadrado mais K quadrado mais L quadrado. A raiz quadrada disso. Por quê? É só você substituir lá, mas é bobeira. Fazendo aqui, resolvendo para A, né? Onde D é A sobre 2, vai ficar assim. Eu vou trazer essa equaçãozinha bem para cá. Vai ficar 154,2 picômetros é igual a 2 vezes A sobre 2 vezes o seno de 14,7 graus. Então, ó, corta. Então, o que vai ser A? Né? Então, fazendo a continha, o A vai dar quanto?
Bom, então o A vai dar 607,7 picômetros. 607,7 picômetros. Esse é o A. Mas lembra que ele pede aqui, ele pede o comprimento da ligação AGI também, né? A gente já tinha calculado na questão anterior o comprimento da ligação AGI como sendo 280,3, mas nessa estrutura aqui que ele está falando, semelhante ao NaCl, por esses cálculos, a aresta que é 607,2 picômetros, ela me dá uma distância, porque ó, se você olhar aqui no caso se fosse o AGI, trocando, esse aqui seria o AG+, e aqui o I-, né? E aqui AG+. Observa que desse centro até o outro, eu passo por duas vezes, né, o comprimento da ligação AGI. Certo? Porque, ó, eu passo pelo raio do AG+, aqui, ó, eu passo pelo raio do AG+, e pelo raio do AGI. Aí depois eu vou pro outro lado. Então, o tamanho, a distância, né, AG+, e menos, ela é a metade de A, né? Ela é a metade de A. Então, é 607,7 sobre 2, vai dar 303, né? Deixa eu ver, 303,7,75, não sei. 6. Vamos, passa a continha aí, é simples. É 0,85, né? 303,85. E aí, ou seja, aproximadamente 303,9 picômetros. Você vê que já dá diferente da letra da outra, né? Da outra estrutura. Bom, então é isso, você calcula a GI. A diferença para a estrutura do tipo CSCl, do cloreto de césio, no caso do uso da lei de Bragg, não tem diferença nenhuma, né? Você tem N lambda igual a 2D seno θ. A diferença é que esse ângulo θ agora, ele diz que é 21 graus, não é isso? Então, o lambda é o mesmo, 154,7 ou 0,2, né? Picômetros. O D é o que eu vou calcular, certo? E o D também é A sobre 2. Por quê? Porque o plano continua sendo 200. Então, H quadrado mais K quadrado mais L quadrado é igual a raiz de 4, que é igual a 2, né? Vai ficar D igual a A sobre 2. Substituindo tudo, do mesmo jeito que eu fiz, esse A aqui, ele vai dar 430,3 picômetros. 430,3 picômetros. Agora, eu não posso simplesmente dividir por 2 para achar a distância entre o AGI. Por quê? Porque agora não é mais baseado no salgema, agora é baseado no CSCl. Então, vamos olhar aqui. Olha só. Então, aqui dá 430,2, não é isso? 430,3, melhor dizendo. 430,3, a aresta. 430,3 picômetros. Mas, para eu ver a distância entre o AGI, eu tenho que pensar aqui no seguinte, ó. Tem que lembrar que a gente fez a relação, né, entre esse diâmetrozão aqui, ó, até lá embaixo. Eu tenho que ter esse diâmetrozão, se eu dividir ele por 2, eu vou estar dividindo entre, aqui no caso seria o AG+, e aqui seria o I-, né? Então, se eu dividir ele por 2, eu vou obter a distância. Agora, que é esse diâmetrozão? Se você pegar, aqui é uma aresta, é isso? Aqui é uma aresta, e aqui é o diâmetro na face, né? Então, se você olhar para essa face aqui, eu já fiz isso várias vezes, né? Se você olhar para aquela face lá de baixo, você vai ter isso aqui. Você vai ter, tá torto aqui, mas é A e A, tudo 90 graus, tá? Porque meu desenho tá torto, aquela base de baixo. Então, quem é esse diâmetrozinho aqui? Esse diâmetrozinho bem aqui. Opa! Esse diâmetrozinho aqui, PEI. Ele é, esse diâmetrozinho ao quadrado é A ao quadrado mais A ao quadrado. Esse diâmetrozinho ao quadrado é 2A ao quadrado, beleza? Aí olha só, para achar então esse diâmetrozão grandão aqui, cuja metade é a distância AGI, eu tenho que fazer, aqui é A e aqui é o diâmetrozinho, ó, é o D. Então esse diâmetrozão grandão, D ao quadrado, ele é A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a A quadrado mais 2A quadrado. Dzão ao quadrado é 3A ao quadrado. Então, esse D, ele é a raiz cúbica de 3... Ou, desculpa, a raiz quadrada de 3 vezes A. Né? Porque eu tiro a raiz aqui e tiro a raiz aqui. Então, como eu quero a minha distância AGI, ela é metade desse Dzão aí, esse Dzão sobre 2... Então, ele é a raiz de 3 vezes A sobre 2. Então,
Como eu achei A aqui 430,3, então fica a raiz de 3 vezes 430,3 sobre 2. Isso aqui, fazendo a continha, vai dar 372,7 picômetros. 372,7 picômetros. Então, observe que o tamanho entre... Aqui tinha dado quanto? Aqui tinha dado 303,9, né? A distância entre o AGI. Aqui nessa outra estrutura dá 372,7. Então, inclusive, essa estrutura do salgema, ela é mais, digamos assim, mais compacta do que essa outra, né? A estrutura do cúbico de corpo centrado, que é a estrutura do tipo CSCl, do cloreto de césio. Então, essa foi a letra B, tá, pessoal? Essa foi a letra B. Não tem como fugir desse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa que a gente tem que saber, certo? Você tem que saber trabalhar com isso. Vai. Na letra B, pessoal, na letra C, o que que acontece? A gente tem que pensar um pouquinho aqui também geometricamente. Não é tão trivialzinho assim, tá? Ele diz, no cristal alfa AGI, com a aresta 504 picômetros, né? Os ânions e mênios estão arranjados na forma cúbica de corpo centrado. E é, pessoal, se você olhar para cá, ó, nesse desenho, tá aqui, ó, tem um bem no meio e tem aqui, ó, vértice, 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 né? Então ele está mostrando aqui algumas dessas células unitárias, um do lado da outra, né? Aí ele diz, os buracos tetraédricos e octaédricos formados pelos ânions e mênios são apresentados a seguir. Então, ó, esse aqui, por exemplo, ó, aqui tem 6, ó. Ou desculpa, tem 6 átomos de mênios. Então aqui no meio você tem um buraco octaédrico. Esse aqui, ó, tem 4, ó, tá formando um buraco tetraédrico aqui, tá? Aí ele diz que sob influência de um campo elétrico externo, né, os cátions Ag+, podem se mover livremente através dos buracos trigonais. Aí já é uma coisa que a gente não tinha falado, mas ele está mostrando aqui o que é o buraco trigonal. Ó. Observa que esse aqui está lá no meio da célula, esse aqui também está lá no meio e esse aqui está num vértice, né? Então, ó, essa distância AB ela não é igual a essa distância BC e AC. A distância AC e BC são iguais, né? Mas AB é diferente de AC e AB é diferente de BC, né? Por quê? Porque esses aqui eles estão no meio, ó. A distância deles é exatamente uma aresta, porque como ele está no meio, para cá eu ando aresta sobre 2 e para cá aresta sobre 2. Então a distância entre eles aqui, esse AB, tá? Que tá meio feio para ver, mas é uma aresta, tá? É de uma aresta. Agora, esse outro aqui, essa distância AC, é a distância lá do meio, né? Vou ver se eu mostro aqui. Essa distância lá do meio da célula até a ponta aqui, até um vértice, ó. Não é a mesma coisa. Isso aqui não é a metade, ou desculpa, não é a aresta, não é, tá? Mas como ele manda aqui, ó, assumindo que os íons menos estão em contato um com o outro e que o I- e o Ag+ são esferas rígidas, calcule o raio do I- e o máximo do Ag+, o raio máximo. Então, ó, como eles estão se tocando, esses aqui estão mais perto do que o da aresta, né? Então eu tenho que imaginar algo desse tipo, ó. Vou trazer para cá. Eu tenho que imaginar algo desse tipo. Eu tenho que imaginar aqui o A, tá? Vem aqui o A. Tá tocando no B. Tocando, finge que aqui tá tocando, tá? Pá. No B. Opa, o B é do outro lado. Aqui é C, né? Oh, minha nossa. C. E aí eu tenho essa distância aqui, ó. Pá. E são o quê? Essa distância são 2 raios e menos. Caramba. São 2 raios e menos. Ah, não vai ficar reto, não. Ah, meu irmão. São 2 raios e menos. Ah, então tá aqui. 2 raios e menos. Do outro lado aqui, eu vou ter outra esfera que está tocando nessa daqui. Opa, era para ficar maior a esfera, né? Até que ficou mais ou menos. Aí, o que que acontece? Tá aqui, PAN, tá aqui B. Então, aqui, ó, eu tenho 2 raios, 2R, né?
do I menos. E aqui também é 2R do I menos. Agora aqui em cima é a aresta. Aqui é a aresta. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho que achar um tamanhozinho bem aqui, certo? Que se ajuste aqui dentro. Aqui de verdinho. Bem aqui, uma bolinha que se ajuste aqui dentro. E seja o AG+, tá? Então eu tenho que descobrir com essa distância bem aqui, ó. Eu tenho que descobrir com essa distância bem aqui. Não é isso? Acredito que sim. Então, deixa eu fazer aqui pan, pan, pan. Aqui é A, aqui é 2R, aqui é 2R. E eu tenho que descobrir porque ele bate bem aqui, ó. Ah, eu tenho que descobrir quanto é essa distância, porque aí eu subtraio R, né? Porque essa distância todinha aqui é o que eu vou calcular, que eu vou chamar de x, tá? Essa distância aqui eu vou chamar de x. E aí, x menos r vai ser o raio do AG+, não é isso? É, porque vai ser o AG+, vai ser essa bolinha aqui. Aí, então, vamos lá. Então, eu consigo colocar em função... Primeiro, eu posso calcular esse raio, né? Posso, porque eu sei que ele é cúbico de corpo centrado, CCC, e no cúbico de corpo centrado, como a gente fez até agora há pouco, a gente sabe o quê? Vamos lá, vamos usar alguma coisa que a gente fez aqui, de cúbico de corpo centrado. Eu sei que aquela diagonal zona, ela é o quê? Aquela diagonal zona lá do cúbico de corpo centrado. Ela é a raiz desculpa, ela é a raiz quadrada de 3 vezes a aresta, né? A diagonal zona. Só que a diagonal zona, ela passa por 4 raios, né, pessoal? Isso eu estou imaginando que essa estrutura, pense que ela é só de I menos, tá? Então ela passa por um raio de I menos, passa por outro, outro e outro. Ela passa por 4 raios de I menos. Então, daqui eu já tenho claramente o seguinte, ó. Por esse resultado aqui, que a diagonal zona é a raiz cúbica, a raiz quadrada de 3 vezes A, eu posso fazer o seguinte. A diagonal zona é a raiz quadrada de 3 vezes A. Mas a diagonal zona é 4 vezes o raio do I menos. Então, 4 vezes o raio do I menos é igual a raiz cúbica de A. Então, o raio do I menos, ele é a raiz cúbica sobre 4 vezes A. E ele me deu o A, né, na questão. Ele disse que a aresta é, lá em cima, ela é 504 picômetros. 504. Então, basta substituir aqui. E aí já morreu o raio do I menos, tá? Já morreu o raio do I menos. Aí, vou botar mais uma página em branco. Então, o raio do I menos vai ser a raiz 3, raiz quadrada de 3, raiz de 3 sobre 4, vezes 504 picômetros. Isso aqui fazendo a continha, vamos lá, vou dar pausa no vídeo e vou mostrar o resultado aqui, vai dar 218 picômetros. Aí, 218 picômetros. Então, já respondi uma parte, né? Que é o que ele quer. Agora, se eu descobrir esse x aqui, basta eu subtrair o 218 que eu acho o raio da prata. Pronto, o raio máximo da prata. Então, vamos lá. Morreu, por quê? Eu sei quem é 2R e sei quem é A sobre 2, né? Não é isso? É, exatamente, porque aqui é A sobre 2, né? Você quer um triângulo retângulo. Então, simplesmente você vai ter que x quadrado é igual a sobre 2 ao quadrado, né? A sobre 2 ao quadrado, mais 2R ao quadrado, mais 2R ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, aqui agora acabou, vai ficar x ao quadrado é igual a 504 sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes 218, esse R, lembrando, esse R aqui é o Rzinho do I menos, né? Eu estou considerando que essas esferas grandes aqui, essas bolas são I menos, tá? Então, 2 vezes 218 picômetros ao quadrado. Então, fazendo essa conta, vamos lá, vou dar pausa e vou fazer a conta. Opa, tá errado aqui um negócio. Calma aí, tá errado aqui um negócio. Esquece isso aqui tudo. Esquece, por enquanto. Deixa eu ver bem que eu vou analisar direitinho esse desenho aqui, pessoal. Esse desenho, ele é assim, né? Pã, pã, opa, pã, pã, pã. É isso? É. Então, na verdade,
Vamos pensar direitinho. Eu tenho aqui o ciclo. Isso aqui é 2R. Não, isso é fato. Isso aqui é 2R. E isso aqui é 2R, tá certo. Agora, na verdade, eu estou calculando esse x, mas não é ele todo que vai me dar o... Aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2, mas não é ele todo que vai me dar o raio, não. O raio da prata, não. Por quê? Porque é o seguinte, como elas estão se tocando aqui, ó, eu estou terminando, eu estou analisando aqui, no caso, tem alguma coisa estranha aqui. Porque se eu quero só o raio, aqui eu estou analisando a bolota toda, né? Então essa diferença, cara, eu calculo esse tamanho. Deixa me ver aqui, deixa eu pensar direitinho. Eu calculo esse tamanho. Hum, Bom, na verdade tá tudo errado aquilo ali. Na verdade é por causa do desenho, né? Porque pensando bem, se você fizer o que ele está pedindo para tocar as esferas aqui, de fato você tem aqui 2R e aqui você tem 2R. Mas essa distância, o que eu quero é esse pedacinho bem aqui, ó, que está pintando de vermelho, ó. Isso aqui seria o raio do a esfera bem aqui dentro, ó. Seria o raio. Então ainda tem esse pedaço aqui que sobra. Então o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, tem que ser um pouco mais esperto do que isso. Tem que fazer o seguinte, vamos lá. Observe que já tem um raio de 3 sobre 2A aqui. Na verdade, nem sei se vai me ajudar. Bom, para melhorar, eu vou chamar esses aqui de Y, tá? Esses aqui de Y, Y e Y. O que acontece? A gente acabou de calcular com aquilo ali, para não jogar fora o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu peguei 2R, né? Tá certinho, A sobre 2, e descobri esse X. Esse X aqui, resolvendo isso aqui, esse X vai dar aproximadamente 503, pam, 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 503,6, tá? 503,6 picômetros. Deve ser até aproximadamente 504, mas tudo bem. 503,6. Então eu descobri esse tamanho aqui todo, ó. Esse tamanho aqui todo. Tamanho aqui todo. Agora, como é que eu descubro só o Y? Eu quero só o Y. Eu pego esse tamanho todo, 503,6, menos o Y, ele vai dar esse pedacinho aqui, que eu vou colocar de verde aqui, ó. Esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho ao quadrado, mais aqui o A sobre 2 ao quadrado, né? Observe que aqui é A sobre 2. E eu tenho outro triângulo retângulo aqui, né? Que eu vou colocar aqui de vermelho, ó. Pam, pam, pam. Eu tenho esse triângulo retângulo. Então, mais A sobre 2 ao quadrado tem que ser igual ao meu Y ao quadrado, né? Tem que ser igual ao Y ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte. Vamos lá. Eu preciso calcular y quadrado. Vai dar uma equaçãozinha quadrática, mas não tem problema não. Vai ficar 503,6 ao quadrado, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. 503,6 ao quadrado, menos 2 vezes 503,6 y, não é isso? Mais y quadrado. Na verdade, nem vai dar equação quadrática, vai cortar o y, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, y quadrado. Aí, mais o a sobre 2, a gente sabe que é 504 sobre 2 ao quadrado, que é igual a y quadrado. Então, observa que esse aqui, quando ele passar para o lado de lá, ele vai negativo, né? Então, corta com esse. Então, vai ficar menos 2 vezes 503,6 vezes y, mais 504 sobre 2 ao quadrado é igual a menos 503,6 ao quadrado. Bom, vou resolver aqui, né? Eu resolvo isso aqui, resolvo isso, jogo para lá, jogo para cá e vou achar o y, tá? Vou achar o y. Esse y vai dar quanto? Lembrando, o y ainda não é o que eu quero. Eu ainda tenho que subtrair o raio do i menos para obter o raio do AG+, né? Porque esse y é a soma dos dois raios. Então vai ficar o seguinte. Então, se eu não tiver errado nada aqui na conta, isso aqui dá 314,85 picômetros. Então, esse 314,85, ele vai ser exatamente a soma
314,85 é o raio do I menos mais o raio do AG mais. Mais o do I menos a gente sabe que é 218, né? 218 foi o que a gente calculou. A gente calculou aqui, né? Aqui. Então vai ficar o seguinte. Significa então que o raio do AG mais vai ser 314,85. 314,85 menos 218, que vai dar 96,85 picômetros. E esse deve ser o raio do AG+, o raio máximo do AG+, né? Acredito que seja isso. Se tiver errado alguma conta aí, perdão, mas essa é basicamente a lógica da questão, tá, pessoal? É um pouco complicado, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não é isso? Acho que é isso. Não sei se eu calculei foi o diâmetro. Não, foi não, tá certo. Então, é isso, galera. É isso. Então, essa é a questão bem chatinha, né? Mas deu para abordar aqui muita coisa. E você sabe que não dá para fugir da matemática. Não dá. Não dá de jeito nenhum. Agora, acredito que as outras vocês consigam fazer com tudo isso que foi dado aqui nesses vídeos, né? Vocês conseguem fazer isso. Então, aguardem mais instruções. Quer dizer, já marquei a entrega, né, pessoal? E vou colocar lá o link no Siga para vocês fazerem. Façam o que eu não fiz da questão 6, tá? Eu acho que a questão 6 eu não fiz toda. É para fazer o que eu não fiz. E espero que dê tudo certo. Aqui, ó, de raio-x e tal. Vou corrigir tudinho com calma e paciência, viu? Um abraço.